Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Conceitos de ASG, que vem da sigla Ambiental, Social e Governança. Tá? Refere-se a uma abordagem de avaliação e análise de investimentos que vai considerar não só os aspectos financeiros na hora de fazer essa análise, mas vai considerar também critérios ambientais, sociais e de governança corporativa. Esses critérios eles vão ser utilizados para avaliar o desempenho das empresas, além dos aspectos financeiros tradicionais. Então, sempre que eu falar em ASG ou critérios ASG, eu tenho que levar aqui em consideração que na análise que eu vou fazer, eu não vou só considerar aspectos financeiros. Eu também vou levar em consideração os aspectos ambientais, por exemplo, que são aqueles que dizem respeito aos impactos das atividades de uma empresa no meio ambiente. Então, se ela é uma empresa, por exemplo, que ela não tem uma preocupação ambiental, se eu estou levando em consideração os aspectos ASG, não faz sentido eu investir nessa empresa, né? Porque ela não está com essa preocupação ambiental. Então, esses aspectos aqui, eles estão relacionados às práticas de gestão ambiental, à eficiência no uso de recursos naturais, às emissões de gases de efeito estufa, ao gerenciamento de resíduos, à conservação da biodiversidade e outras questões ambientais que são relevantes. Então, tudo que tem impacto no ambiente é levado em consideração no aspecto ambiental. E no aspecto social? Bom, aqui eu vou considerar os impactos sociais das atividades de uma empresa. Eles estão relacionados às práticas de responsabilidade social corporativa, direitos humanos, a diversidade, inclusão, saúde e segurança ocupacional, as relações com as comunidades locais e outros fatores que afetam as partes interessadas na empresa. Então, no aspecto ambiental é muito claro, eu levo em consideração o ambiente e os impactos nesse ambiente. Nos aspectos sociais, eu vou levar em consideração o quê? Vou levar em consideração as pessoas. Ou seja, como que a empresa ela trata as pessoas, desde o seu público interno, funcionários, externo também, a comunidade local, como que a empresa ela mostra a sua preocupação com as pessoas em seu entorno. E eu tenho os aspectos aqui de governança corporativa, que engloba as estruturas, políticas e práticas pelas quais as empresas são gerenciadas e controladas. Então a gente vai ter aqui a preocupação em como que é, por exemplo, o conselho de administração dessa empresa, né? Como que ele vai atuar. Essa empresa ela tem uma estrutura de governança, né? Essa empresa ela tem essa responsabilidade de ter uma estrutura, de ter um conselho de administração bem definido, conselho fiscal, ter conselho daqui a pouco de auditoria também, ter uma auditoria independente. Essas preocupações de como é a gestão da empresa, eu falo aqui, no aspecto de governança corporativa. Bom, e aí a gente vai aqui para o conceito de investimentos ASG. A gente já começa a ter uma ideia, né? Em investimentos ASG, os investidores eles consideram a forma como a empresa que pretende investir lida com as questões ambientais, sociais e de governança. No geral, os investidores ASG que estão preocupados então com esses critérios, eles não, vou marcar aqui, que esse é o grande ponto, tá? Não consideram apenas retornos financeiros, mas também eles contribuem para um mundo mais sustentável e socialmente responsáveis. Eles visam, não obter apenas recursos financeiros, mas eles também querem esse mundo que seja mais sustentável e mais socialmente responsável. E aí a gente tem a resolução CMN 4943 de 2021, que estabelece diretrizes para a implementação de políticas de responsabilidade socioambiental pelas instituições financeiras. Então essa resolução aqui ela vai dizer
que as instituições financeiras elas têm que implementar esse tipo de política dentro da própria instituição. A resolução ela também reconhece a importância de considerar esses critérios para a gestão de riscos e a tomada de decisão de investimentos. E incentiva as instituições financeiras a promoverem a educação financeira e a conscientização sobre a importância dos critérios ASG junto aos seus clientes e colaboradores. Então, se por exemplo, perguntarem para vocês aonde que está expresso que as instituições financeiras elas têm que ter essa preocupação com os aspectos ASG, os aspectos ambientais, sociais e de governança. Tem que saber que já tem resolução do CMN que trata nesse sentido, tá? Desde 2021, que estabelece então que as instituições elas têm que implementar esse tipo de política. E aí a gente tem a resolução 4944, na sequência da 43. Essa daqui ela traz a inclusão e a definição de riscos ambientais, sociais e climáticos no gerenciamento de riscos das instituições financeiras. As instituições financeiras elas têm que considerar uma série de riscos, né? Risco de crédito, risco de mercado, risco sistemático, risco de imagem, são diversos riscos que estão associados à atividade bancária. Mas além disso, ela também tem que considerar os riscos ASG. O risco social, por exemplo, é a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição financeira devido a eventos relacionados à violação de direitos e garantias fundamentais ou a atos prejudiciais a um interesse comum. Lembrem que quando eu falo do aspecto social, eu estou falando das pessoas. Então, se a instituição financeira ela fizer algo que está em desacordo com a legislação ou até mesmo com os costumes, isso pode levar ela a ter perdas financeiras. E essas perdas elas advêm do risco social. Então, exemplos para ficar mais fácil: assédio, discriminação, trabalho infantil, exploração sexual, lesões ao patrimônio público. São todos exemplos aqui que podem levar à violação de direitos e garantias fundamentais das pessoas, levando a empresa a ter perdas financeiras. Isso caracteriza o risco social. E o risco ambiental é a possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição financeira devido a eventos relacionados à degradação do meio ambiente, incluindo o uso excessivo de recursos naturais, tá certo? Então, exemplos aqui de riscos associados a esse tipo de aspecto. A gente tem poluição do ar, poluição das águas, do solo, desmatamento, rompimento de barragens e acidentes nucleares, todos relacionados então ao aspecto ambiental. Essa resolução, notem que ela traz para nós riscos climáticos. Aqui ela não faz esse link com os aspectos ASG, tá? Mas é importante a gente saber também porque são conceitos que estão relacionados. Risco climático, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem o risco de transição, que refere-se à possibilidade da ocorrência de perdas devido ao processo de transição para uma economia de baixo carbono, e o risco físico, tá? Então, o risco climático se divide nesses dois. O risco físico são perdas relacionadas a eventos climáticos extremos ou a alterações ambientais de longo prazo. Então, efeito estufa, por exemplo, entraria onde? Entraria aqui no risco físico, tá? Risco climático, então, mudanças na legislação relacionadas à transição para uma economia de baixo carbono e também condições climáticas extremas podem levar a perdas financeiras dentro de uma instituição financeira. E para não deixar aqui a sequência de lado, percebam, né, que a gente foi da 4.3, que estabelece então a política de responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras, que está ligada com esse conceito de investimentos ESG. A resolução 4944, que ela traz para nós os riscos, e dado esses riscos, a importância das instituições delas estabelecerem essas políticas. E, na sequência, a 4945, ela estabelece que as instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem estabelecer uma política de responsabilidade social, ambiental e climática, uma PR-SAC, tá? E isso consiste, essa política, em um conjunto de princípios e diretrizes relacionados a questões sociais, ambientais e climáticas que devem ser observados pelas instituições em suas atividades e na sua relação com as partes interessadas. Certo, pessoal? Então, já tem uma resolução do CMN há alguns anos que trata sobre a
responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras e também ela mostra esses riscos que têm que ser levados em consideração na atividade da instituição financeira.